tema da nossa série é Transformando Meu Mundo. A gente sabe, logicamente, vou deixar bem claro desde o início, que nós reconhecemos que nós somos incapazes de, pela nossa força, pelo nosso comprometimento, transformar o mundo em que nós estamos inseridos. No entanto, nós sabemos que, pela força do Senhor, que nos capacita, que nos move, que nos orienta, nós podemos e devemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Então nós vamos trabalhar durante 5 semanas, até a Páscoa, nós vamos trabalhar alguns temas. E hoje, o primeiro tema, ele tem a ver com a ideia de nós pensarmos no nosso mundo interior, pensarmos em nós mesmos. Posteriormente, nós vamos pensar um pouquinho sobre a nossa família. Depois nós vamos pensar um pouquinho sobre sermos parte do corpo de Cristo, parte integrante de uma comunidade que o Senhor nos convocou para fazermos parte. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a ampliação das nossas fronteiras, ou seja, enxergar o mundo além de nós, além da nossa família, além da nossa igreja. Pensar naquilo que está além de nós, pensar naquilo que Deus deseja que nós sejamos na cidade, no Brasil, no país ou no mundo em que nós estamos inseridos. E depois nós vamos falar sobre a celebração dessa transformação, os benefícios, os frutos que nós podemos colher servindo o Senhor. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você gosta de histórias? Sim, gosta de histórias. Você gosta da matéria, disciplina história na escola? Não, sim, não, sim. Olha lá, nós estamos divididos, né? Infelizmente, apesar de eu estar estudando história, a Ana Carolina, minha filha, disse assim: papai, a matéria que eu menos gosto é história. Eu falei assim: tudo bem, filha, você pode não gostar da disciplina, mas na verdade, história é vida e vida é história. E a Viviane estava me lembrando que quando a gente era adolescente, entrando aí no hoje Fundamental 2, né? Na nossa época era ginásio ou coisa do tipo, a gente tinha um livro que chamava História e Vida. E na verdade, as duas palavras, história e vida, elas em determinado momento elas se confundem e se misturam como se fossem a mesma coisa. Todos nós gostamos de história. Todos nós, eu não sou muito de ficar ouvindo história. Na verdade, algumas pessoas, por exemplo, gostam de filmes, e todo filme tem uma história. Algumas pessoas gostam de futebol, e toda partida de futebol é uma história diferente, chata, monótona, legal, ou tantas outras coisas, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de seriados, de novelas, e tantas outras coisas. Por exemplo, algumas pessoas gostam de falar da vida dos outros. Isso é falar, fofoca também é história. Às vezes é uma boa história, uma má história, verídica ou não, mas é história. Então, nós gostamos de história. Nós vivemos por causa da história. Se eu chegar aqui para vocês e começar a contar um pouquinho da minha vida, eu vou estar falando da minha história. Se eu falar um pouquinho da vida dessa igreja, eu vou estar falando um pouquinho da história dessa igreja. Se eu falar para vocês da vida do Luiz, Luiz aqui com a gente hoje, gente. Depois de tanto tempo lá em Itajubá, voltou, está aqui com a gente, ninguém viu o Luiz, né? Porque está tudo apagado, né? Ninguém enxergou, mas ele é tão pequenininho, olha lá. Olha lá. Ei, muito bem, muito obrigado. Eu perguntei se ele veio visitar, ele disse: não, estou de volta. Eu falei: amém, né? A nossa voz aveludada voltou. Então, se eu falar um pouquinho da história do Luiz, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que não conhece o Luiz. É verdade ou não? Sim. Luiz, fica em pé. Não, pode ficar em pé, de verdade, isso. Walter, você conhece o Luiz ou não? Não. Rafael, você conhece o Luiz? Não. Flávia, Ana Rita, não conhece o Luiz. Luiz foi muitos anos da nossa igreja. Faz quanto tempo? 1 ano e meio que você foi? 1 ano e meio que foi, voltou, obrigado, porque está aqui com a gente de novo. Irmãos, talvez daqui a alguns anos, se a gente contar a história daquela menina de Niterói, vocês viram semana passada? Aquela menina de Niterói, que 6 horas da manhã depois do carnaval, estava pela ponte Rio-Niterói, trafegando 6 e pouco da manhã, ela não viu, desviou do carro da frente, capotou 8 vezes e caiu lá de cima, de uma altura de 50 metros. E de repente ela está sendo entrevistada porque sobreviveu, a única sobrevivente de um acidente na ponte Rio-Niterói. Se a gente contar daqui a alguns anos, ninguém acredita. Se não fosse a internet, se não fosse outras, ninguém acreditaria. Mas é uma história fantástica.
É uma história que, como disse o capitão lá ocasiões especiais lá no Rio de Janeiro, de eventos especiais, tragédias, ele diz o seguinte: se a gente visse a cena de uma menina capotando, caindo, batendo na água, de repente está fora do carro do nada, a gente diria o seguinte: num filme a gente diria que era marmelada. Imagine na vida real. Então são histórias que a gente sabe que pela mão poderosa de Deus se constroem de maneira diferente do que todas as probabilidades. E a história da palavra de Deus, a palavra de Deus, na verdade, ela é tão fantástica que ela contém histórias de homens e mulheres que talvez a gente não acredite. Tem gente que ao ler a palavra de Deus não acredita. Por quê? Porque leem sob a ótica, sob a perspectiva humana das probabilidades. No entanto, nós sabemos que aqueles que estão no Senhor têm uma fé diferente e aprendem a enxergar as histórias, as promessas e os valores a partir de um novo paradigma, de uma nova visão, de uma nova moldura. Por quê? Porque entendem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Por isso, pelo nosso Deus. Bem, então nessa nova série, Transformando o Meu Mundo, nós vamos ouvir algumas histórias que desafiarão as nossas vidas. História de gente como nós. Então quando você ouvir uma história, não pense, não caia no equívoco de dizer o seguinte: isso aconteceu porque foi na Bíblia. Isso aconteceu por... Sim, a gente sabe que tem muitas histórias que talvez nunca se repitam, mas a sua história é um milagre. Você vai ter no seu boletim a história da Regiane, não é isso? A história da Regiane, a nossa irmã que estava aqui semana passada apresentando a Isadora, e você vai ver a história de alguém que talvez você fale o seguinte: a medicina desacreditou, a medicina não deu, e a gente não está aqui fazendo uma promoção de que Deus vai fazer tudo aquilo que você quer, mas Ele vai fazer algo tão fantástico na sua vida, a partir do momento que você entender por que você nasceu, por que você está aqui, e o que Ele quer fazer através de você. E aí, você vai entender que talvez você não seja o rei da Escócia, talvez você não seja o grande líder da China, talvez você não seja o presidente do Brasil, mas você seja a pessoa que Deus escolheu para transformar o lugar onde você está. E a partir disso escrever uma história fantástica, não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Então por isso aquele subtítulo ali, aquela continuação: Agentes do Reino. Vamos adiante então. O primeiro, deixa eu ligar aqui, acho que está desligado. No dia de hoje então, o tema é A Começar em Mim. Escolhi esse primeiro título, relembrando daquela música antiga que eu fui cantar para o Bruno falou que não conhece. Eu falei: puxa vida, então você é novo mesmo. Bom, você não sabe tocar, você conhece, mas não sabe tocar, então tá bom, desculpe. Então, quem conhece, vamos tentar lembrar aqui. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Muito legal, então muita gente conhece, né? Irmãos, se a gente pensa em mudar a história, se a gente pensa em ser um agente do reino para a transformação do mundo que nós estamos inseridos, essa transformação precisa começar em nós. E para falar sobre esse primeiro tema, eu quero recorrer à história de uma pessoa extremamente importante para a história do povo de Deus. A vida desse homem é digna de muitos dias de estudo.
E durante essas 5 semanas nós vamos citar alguns eventos da história dele, vamos inserir a história de outras pessoas, mas alguns talvez conheçam muito bem a história e digam o seguinte: o pastor esqueceu de falar determinado título ou determinada situação da vida dele. É impossível talvez em 5 semanas falarmos tudo o que ele passou. Alguns talvez não conheçam a história dele e se sintam inspirados a ler a palavra de Deus para conhecer um pouquinho mais a história. E a nossa história se passa por volta do ano de 1400, 1300 a.C. Alguns datam entre 1500 e 1200. Então, nós vamos ficar entre 1400 e 1300 para afinar um pouquinho o tempo. Apesar de que a nossa preocupação não é com o tempo. Ela se passa no Egito. O povo de Israel, o povo que Deus havia escolhido para manifestar a sua glória, o seu poder a todas as nações, tinha migrado para o Egito por uma ocasião muito específica de fome, e eles foram para dentro do Egito e começaram, se sustentaram, alcançaram os recursos necessários para a sobrevivência, mas o tempo passou e eles, começando a crescer dentro de uma nação que não era sua, começaram a incomodar. Então, a liderança do Egito, principalmente na figura do seu líder Faraó, optou em escravizar este povo, usar este povo para os seus objetivos. Então, ao invés de simplesmente ter uma mão de obra da população local, eles começaram a usar a mão de obra dos israelitas que estavam dentro da sua nação. E muito mais, quando o tempo passou e a história antiga da migração deste povo para o Egito foi se perdendo. Ou seja, o respeito que a liderança do Egito tinha para com o povo de Israel acabou se perdendo. Eles começaram a não valorizar aquele povo como povo de Deus. E muito mais do que escravidão, eles queriam de alguma forma enfraquecer aquele povo e a longo prazo, de forma velada talvez, aniquilar aquele povo, assimilando, trazendo as mulheres para dentro da sua nação e acabando com os homens. Ou seja, todos os meninos que nascessem, a orientação para as parteiras era que desse cabo da vida desses meninos. Ou seja, morte aos homens e vida às mulheres, porque as mulheres tinham os benefícios que poderiam trazer àquela população local. O povo, se crescesse lá dentro do Egito, poderia se rebelar, poderia criar um grande exército, como já estava acontecendo. Então, a liderança do Egito decidiu matar todos os meninos que nascessem. Mas existia uma mulher chamada Joquebede, esposa de Anrão, depende como você pronunciar, que já tinha seus filhos, mas ainda estava grávida. Imagine a Carol, estava grávida de um novo filho. Na verdade, a Carol é o primeiro. Imagine que surgisse uma ordem aqui no nosso país que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Hoje a Carol sabe que é o Davi que está ali, mas a Joquebede não sabia, não tinha ultrassom, então ela estava esperando nascer, não é isso? E a hora que nasceu, ela viu que era um menino. O que ela fez? Ela escondeu durante aproximadamente uns 3 meses essa criança, mas ela percebeu que estava sendo impossível controlar. Eu lembro de quando eu era pequenininho, lá na igreja que eu fazia parte, eu lembro exatamente dos dias em que eu ouvi a história desse menino. Eu lembro que aqueles flanelógrafos que eram colocados as imagens, que hoje a gente tem uma projeção, naquela época eram aqueles tecidos, que você grudava a figura e a criança podia pegar naquelas figuras. Eu lembro que os soldados adentravam naquela história, o jeito que era sendo contada, os soldados adentravam a casas das pessoas para ver se não tinha nenhum menino pequenininho ali. Então aquilo me trazia um certo pavor. Por quê? Porque a mãe tinha que proteger de alguma forma. Tenho certeza que a Carol protegeria o Davi, não só a Carol e o Bruno, mas todos nós. Quantas vezes você já não viu alguém querendo talvez fazer mal para o seu filho? Ou só de imaginar que alguém pode entrar. Agora o Walter não tem mais uma menininha, ele já tem uma moça. Mas só de pensar que alguém pode fazer mal para sua filha, o sentimento é avassalador, de angústia. E é exatamente o que Joquebede sentiu. Então ela, percebendo que não dava mais para esconder o seu bebê,
untou um cesto, colocou o bebê lá dentro e colocou no caniçal, lá numa vegetação que fica à margem do rio. Para quê? Possivelmente porque os guardas passariam na sua casa e ela ficaria ali observando, né? Mas ao invés dela ficar, ficou a irmã do menino observando o que aconteceria. De repente, a filha de Faraó desce para tomar banho no rio e encontra aquele bebezinho. A hora que ela encontra aquele bebezinho e ela decide por criar aquele bebê, a menina Miriam, irmã daquele bebezinho, se levanta e diz o seguinte: olha, você quer que eu convide uma senhora para tomar conta desse bebê para você? Ele falou assim: pode convidar. Ela correu para casa, chamou a sua mãe e levou Joquebede para criar aquele menino. Agora, passados dias de criação, a gente não tem exatamente o tempo, pode ser 8, pode ser 12, pode ser 15 anos exatamente, é difícil precisar, mas passado o tempo em que aquele menino foi cuidado, ele foi apresentado à filha de Faraó, e Faraó diz o seguinte: ele se chamará Moisés, porque das águas eu o retirei. Moisés, talvez, se você parar para fazer uma pesquisa na história de Israel, você vai perceber que ele talvez seja o maior profeta de Israel, ao lado de Samuel. E quando a gente fala em profeta, a gente fala de um período muito extenso da história de Israel, aqueles que viveram antes da terra prometida, na conquista, Israel, Judá. Então são muitos profetas, mas Moisés talvez seja o grande líder. O líder militar e o rei mais famoso a gente sabe que é Davi, mas Moisés tem uma força muito grande como personagem e líder da história de Israel. Ele é o nosso personagem e a sua vida é um exemplo de grandes aventuras. A gente vê que desde cedo ele foi colocado numa situação que ele nem esperava. Como um bebê, ele já começou a sofrer as lutas. No entanto, uma coisa que a gente precisa parar para analisar a respeito da história e da nossa história é que, eu não estou usando uma expressão esotérica, mas nada é por acaso. Deus não permite que a gente passe por determinadas situações sem nos preparar para algum momento da nossa vida. Eu costumo dizer que desde cedo eu senti a mão de Deus. Apesar das minhas escolhas, certas ou erradas, eu senti a mão de Deus, e hoje eu tenho convicção de que cada situação que Ele me levou a passar, me trouxe um ensinamento que me preparou para o momento que eu estou vivendo hoje. E eu tenho certeza que as coisas que eu estou passando hoje, estão me ensinando para algo que talvez eu vá viver amanhã. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui há 12 anos, eu preparo mensagens há 12 anos nesta comunidade. Talvez nunca, a Viviane sentiu isso na pele, talvez nunca eu tive tantas lutas para preparar uma série de estudos como foi esse tempo que eu tive preparando essa aqui. Em termos de oração, em termos de meditação, em termos de lutas pessoais, eu já compartilhei com alguns irmãos algumas lutas que tenho passado, de entender que de fato tudo foge ao nosso controle. Mas todo o controle que nós precisamos é a direção de Deus, ou seja, Ele no controle. Esse é o controle que nós precisamos. E Deus me levou a entender nessas últimas semanas que eu não tenho o controle sobre a minha vida. Eu não tenho, a minha história, ela tem que ser escrita pelo dedo de Deus. É Ele que tem que forjar na minha mente, na minha alma, no meu coração, aquilo que Ele deseja. E eu falei semana passada que às vezes a gente tem a tendência de, como cristãos, tomar o jeito do que é ser cristão. A gente sabe como o cristão fala, a gente sabe como o cristão adora, a gente sabe o linguajar evangélico, então a gente começa a viver uma vida muito padronizada, muito igual. E a gente corre o risco, com essa padronização, de esquecer um aspecto fundamental e que a gente vai ver na vida de Moisés, que é a intimidade com Deus para conduzir as ações. A gente viu ontem no encontro de casais que os médicos falaram então para a Regiane que só lhe faltava, o que lhe restava era a fé. E aí a gente pensou, se só lhe resta a fé,
então lhe resta tudo. E é justamente essa inversão que às vezes a gente como cristão esquece. A gente acha que a vida cristã ela pode ser construída como é construída a nossa vida profissional, a nossa vida numa associação, a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, ela precisa ser invertida. Ela tem que ser pautada na fé para que todas as demais coisas sejam direcionadas por Deus. É como se nós perguntássemos para Deus de forma inconsciente ou consciente: Pai, qual é o próximo passo que eu devo dar? Qual é a próxima ação que eu devo tomar? Qual é o direcionamento que o Senhor dá para a minha vida nessa área? E às vezes a gente vive e depois de tudo a gente fala assim: ai Senhor, por quê? Pensando na vida de Moisés, nada aconteceu por um acaso. Quando a gente olha as pesquisas históricas e teológicas e bíblicas a respeito dele, a vida dele é dividida em 3 fases. E as pessoas costumam dizer que são 3 fases de 40 anos. Então os primeiros 40 anos ele teria passado no Egito, envolvido com a sabedoria e a ciência egípcia, e além disso ele aprendeu um pouquinho o que era a escravidão do seu povo naquela nação. Posteriormente, depois de um incidente que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele migrou para a terra de Midian, onde ele encontraria Jetro, que seria o seu sogro, ele casaria, teria sua esposa Zípora. Então ele passou mais 40 anos possivelmente na terra de Midian. A gente sabe que a sequência é essa, exatamente a data e o período é difícil a gente precisar, mas há uma concordância que foram 3 períodos de 40 anos aproximadamente. A terceira fase seria no deserto. No deserto, por quê? Porque Deus havia o chamado para uma missão, possivelmente por volta dos 80 anos, e ele passou então 40 anos com o povo de Israel, migrando, ou levando esse povo como líder a uma outra região, que seria a Canaã, a terra prometida, que Deus tinha prometido ao seu povo, desde Abraão, Isaque e Jacó. Ele é considerado então um dos grandes líderes, mais do que um grande escritor e um grande líder, um grande servo de Deus, um grande profeta. Inclusive Números 12:3 diz que Moisés era um homem manso. Talvez na sua época não houve um homem tão manso quanto ele. Agora essa mansidão, ela é traduzida possivelmente por simplicidade, humildade, e até mesmo um certo grau de paciência, mas não está necessariamente condicionado à paciência, mas é uma simplicidade e uma humildade que Deus utilizou para cumprir os seus planos. No entanto, se a gente ler as Escrituras de maneira criteriosa e não tendenciosa, eu vou usar um exemplo que eu discuti com o pastor Marcelo recentemente, discuti no bom sentido. A gente sempre senta para debater um pouquinho, e eu sou um pouco crítico daquela expressão que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, no sentido moral. Onde a gente encontra isso na palavra de Deus? Encontra lá em Atos capítulo 13. E o texto é uma reflexão sobre a escolha de Saul e posteriormente a escolha de Davi para ser o seu rei. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que cumpriria toda a sua vontade. Agora, o texto não está dizendo que Davi era um homem moralmente correto, justo em todos os níveis, manso e perfeito. O texto diz que ele era segundo o coração de Deus para cumprir determinada função na nação de Israel. Então a gente precisa olhar para as pessoas de maneira bem criteriosa, bem bíblica, olhar para o povo de Deus e perceber que em nenhum momento Deus se preocupou em esconder os erros dos seus servos. Às vezes nós olhamos para as pessoas da Bíblia e esquecemos que são pessoas como nós. São pessoas que falham como nós, pessoas que têm defeitos como nós, pessoas que Deus fez questão de relatar exatamente aquilo que tinha acontecido. Abraão foi um mentiroso, ele teve medo. Davi foi um imoral, ele foi um cara desonesto. No entanto, o que o diferenciava de um pagão era justamente a sua fé para buscar ser diferente e não se conformar com a sua ação errada, pedir perdão, reconhecer os seus erros e mudar de atitude. Então,
a gente precisa olhar para as pessoas da Bíblia como pessoas assim como nós. Quando Deus envia, por exemplo, informações a respeito de Raabe, que era uma prostituta, e depois ela é colocada lá como uma heroína da fé, a gente vê que Deus não está olhando aquilo que a pessoa foi ou que a pessoa é, mas aquilo que a pessoa pretende ser na devoção ao Deus Todo-Poderoso. Então não importa, primeiramente, não saia daqui conformado com o que você é, não saia daqui levando uma culpa muito grande por aquilo que você foi, mas pense naquilo que Deus quer, pode e vai fazer com você a partir do momento que você se entregar de uma forma definitiva e plena aos pés do Senhor. Pense nisso, pense naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Vamos ver algumas atitudes de Moisés. Moisés cometeu um assassinato, ao se envolver em uma briga que não era nem dele, né? Tudo isso você encontra ali no livro de Êxodo, e algumas das expressões que nós vamos colocar das passagens estão em Números, outras em Deuteronômio ou em Levíticos. Ele cometeu um assassinato, ele se envolveu numa briga, e o homem que lá na frente foi chamado em Números do homem manso, ele acabou matando um egípcio. Ou seja, o futuro grande líder de Israel, ele carregava nas costas o peso de um assassinato. Quantos de nós aceitaríamos que um cristão cometesse um assassinato? Na verdade, nós temos muita dificuldade em pensar que cristãos gritam, falam alto, brigam com os outros, têm atitudes extremas, perdem a paciência. Até sabemos que todos nós somos propensos a isso, mas nós achamos que são atitudes reprováveis para um líder, como eu, por exemplo, como o pastor Kenneth, como o pastor Marcelo, ter atitudes de agressividade, né? Mas todos nós podemos cometer. Moisés cometeu um assassinato. Aí você pode dizer para mim assim: mas foi no primeiro período da sua vida, né? Ele não tinha tido um encontro pessoal com Deus. A gente vai perceber que Moisés era uma pessoa que tinha atitudes às vezes explosivas. Você fala assim: puxa, mas também o peso que ele carregava, legal. Então eu posso dizer a mesma coisa, eu posso justificar que as minhas explosões são por causa do peso que eu carrego. Mas não existem justificativas. Nós somos seres humanos passíveis de erro, e Moisés cometeu um assassinato. Talvez poderíamos dizer que Moisés foi covarde. Mas como assim? Ele liderou um povo, ele foi um cara destemido. Muito pelo contrário. Depois que ele matou o egípcio, apesar de ele conhecer todo mundo da corte do Egito, o que ele fez? Deu no pé. Ele sabia as consequências que ele sofreria de ficar na terra do Egito. Ele foi covarde. Ele tomou uma decisão que, diferente daquela que um cristão deveria tomar. Errou, reconheça seu erro e pague pelo preço. Não é isso que a gente diria? Mas Moisés não fez isso. Moisés foi covarde. Talvez a gente possa dizer que Moisés era uma pessoa extremamente insegura e se sentia incapaz. Se você pegar um livro, Temperamentos Transformados, ou Temperamentos Dominados pelo Espírito Santo, são dois livros do Tim LaHaye, do pastor Tim LaHaye, ele apresenta Moisés com uma personalidade melancólica, até de certa forma depressiva, e é muito comum em pessoas melancólicas e depressivas reações de agressividade. É muito comum em pessoas melancólicas e depressivas reações de agressividade. Então, independentemente se Tim LaHaye está certo ou errado, ele apresenta Moisés como um modelo de uma pessoa insegura, uma pessoa que se sentia incapaz, e talvez por causa da sua personalidade, por causa da sua criação, não sei, mas ele era uma pessoa insegura. E nós não estamos falando que insegurança é pecado, mas ele era inseguro, ele se sentia incapaz. Quando Moisés tinha cerca de 80 anos, Deus então aparece convocando a uma missão. Ele diz o seguinte: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o meu povo que é o seu povo, que está lá no Egito, e que você sabe que há tantos anos, há cerca de 400 anos, é escravo, tem sofrido, tem sido perseguido, e eu decidi que eu vou libertar esse povo, e para libertar esse povo eu quero você. Eu quero você.
talvez a gente esperasse, uhul, fui escolhido por Deus, né? Você diria isso? Eu estou te dando, o Deus Todo-Poderoso, estou te dando uma tarefa. O que Jonas fez? O que Jonas fez? Fugiu. O que Moisés queria fazer? O que ele disse para Deus? Ah, Senhor, eu não, eu sou incapaz. Ah, não, eu não posso. Ah, não, manda outro. Eu não consigo, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Imagine que Deus talvez tenha uma história para construir através da sua vida. E talvez você se encontre exatamente neste momento, de uma pessoa que se sente inseguro, incapaz e está querendo fugir da sua responsabilidade. Moisés fez a mesma coisa. Quando a gente olha o fim da vida de Moisés, a gente vê que ele construiu grandes coisas pela direção de Deus. Então, se você hoje está pensando em fugir do que Deus tem para você, tenha convicção de que você pode fugir o quanto for. Mas se você, em algum momento, reconhecer que não é pela sua força, mas é pelo Senhor, Deus pode construir uma grande história através da sua vida. Muitas vezes, essa sensação é uma sensação normal. Na verdade, quem pensa que consegue fazer as coisas sozinho, nunca aprenderá a depender de Deus. Essa é uma grande questão. De repente, este momento de insegurança que nós estamos passando, ou passamos em algum momento da vida, seja um momento em que nós precisamos parar, refletir e dizer: eu não posso, mas com o Senhor eu posso. Então eu preciso aprender a depender dEle. Então quando eu acho que eu sei, que eu posso, que eu faço, talvez eu não consiga. Talvez eu dependa das minhas forças. E quando faltar alguns centímetros para eu alcançar o objetivo, você vai perceber que as suas forças são incapazes de cumprir plenamente o plano de Deus. Somente na dependência dEle que nós conseguimos fazer grandes coisas. E Moisés, apesar da insegurança, apesar do sentimento de incapacidade, talvez fosse egoísta. Aí talvez você diga para mim assim: pastor, o senhor está forçando o texto, porque o texto não diz isso. Eu não estou dizendo que o texto diz isso, porque de todos foi o único que eu pus ali, talvez. Mas pense comigo. Imagine que você cresceu junto com determinadas pessoas, em determinado lugar, sofreram junto, você viu o sofrimento dessas pessoas, você consegue fugir dessa realidade, aí Deus diz para você o seguinte: agora eu quero libertar aquelas pessoas, aquelas que você viu sofrendo, que você viu escravo, que você fez isso, você viu todas as coisas, eu quero libertar aquele povo, que é o meu povo, que é o seu povo. Ou seja, Deus chega para você e diz: eu tenho interesse em resolver essa situação. Aliás, nós deveríamos ter interesse, porque além de ser o meu povo, é o seu povo também, Moisés. Aí Moisés disse: ah, não vou. Talvez isso beire um pouco de egoísmo. Porque, às vezes, irmãos, nós não percebemos, mas nós temos a tendência de nos preocuparmos apenas com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com as nossas decisões, com os nossos problemas. E para a gente realmente, para começar em nós a transformação que Deus pode fazer no nosso mundo, na nossa realidade, nós precisamos entender que é necessário enxergar além de nós. É necessário que a gente lute para alcançar coisas diferentes. Quando a gente vai para o seminário, e eu sei que aqui tem algumas pessoas que estão no seminário, ou que já passaram por ele, a gente não tem muitas perspectivas. Se você é de uma igreja neopentecostal, e que você tem uma meta para cumprir, de salário e tudo mais, você tem uma pressão, mas você pode ganhar muito. Mas quando você vai para o ministério, em igrejas tradicionais, igrejas históricas, e na verdade quando você é um servo de Deus no ministério, você não tem perspectiva nenhuma, porque você faz teologia, aí você fala o seguinte: eu vou fazer uma pós-graduação. Se você trabalha no Estado e você faz uma pós-graduação, você consegue algum benefício, Rejane? Eu faço uma pós-graduação, sou professor, o Estado não incentiva você a fazer uma pós-graduação? Não incentiva? Eu tenho uma conhecida que trabalha no Estado e diz assim: eu não saio do Estado de jeito nenhum, porque cada curso que eu faço conta na minha pontuação.
Não sei se é assim que funciona na sua empresa. Se você está trabalhando numa empresa e você faz uma pós-graduação, você é tido como alguém que é melhor. Eu acho que foi o tempo disso. Sabe por quê? Porque hoje tem muita gente que tem pós-graduação. Aí você fala o seguinte: então eu tenho que fazer uma outra pós-graduação. Aí eu tenho que correr atrás e melhorar, e melhorar, e melhorar. E aí é uma luta sem fim. No ministério, apesar de ser um pouquinho diferente, todo investimento que você faz, você não tem perspectiva nenhuma profissional. Sabe por quê? Porque você não encontra no classificados, procura-se pastor honesto para trabalhar na função de pastor auxiliar da 2ª Igreja Batista de Paranapanema. Salário, R$10.000, mas você não vê isso. Não existe. Você precisa depender de Deus de tal forma que você fica desesperado se você fica desempregado. Eu tenho amigos que estão fora do ministério e que não sabem o que fazer, que passam necessidade. Mas tem que trabalhar. E aí você começa a trabalhar, e surge uma perspectiva. Aí você larga o trabalho e vai para o ministério, e aí de repente a igreja diz o seguinte: não, recentemente, essa semana eu recebi uma ligação de um irmão que está enfrentando uma situação tão terrível na igreja, que as pessoas que o apoiaram no ministério, e eu conheço essas pessoas, começaram agora a questionar. Porque ele começou a colocar ordem, né? Não, aqui na igreja funciona assim, a Bíblia diz isso. Não, mas aqui a gente sempre fez dessa forma. Ou é assim ou você sai fora. É assim mesmo. Imagine numa igreja de 170 membros como a nossa, mas imagine que Moisés foi chamado para liderar 2 milhões de pessoas, ou uma comunidade gigante, e que o tempo todo as pessoas murmuravam. Irmãos, chega um determinado momento que você começa a pensar só em você. Então, é como se Jonas tivesse a sua justificativa. Eu sei o que vai acontecer. Moisés, Senhor, eu não quero. É um desafio muito grande. Não, eu sei o que vai acontecer. E mesmo assim, irmãos, homens e mulheres escolhem servir ao Senhor, mesmo que seja para ouvir besteira e sem ganhar nada em troca. Moisés estava ali num determinado momento, numa situação meio confusa, não sei o que eu faço, se eu vou, se eu não vou. Talvez ele tenha sido um pouco egoísta, mas mesmo assim, apesar de tudo, ele foi. Outra coisa, Moisés se irou e se revoltou. O homem mais manso, mesmo depois de ter se encontrado com Deus, mesmo depois de ter ido até o Egito, liderado o povo até a terra prometida, nesse trajeto que ele já tinha visto Deus abrir o mar vermelho, mesmo depois de Moisés ter visto Deus mandar as 10 pragas, transformar o rio Nilo em sangue, mandar chuva de pedra dos céus, nuvem de gafanhoto, e tantos outros sinais, apesar de tudo isso, Moisés se irou, se revoltou. Moisés teve atitudes incondizentes com um homem de Deus. Deus disse para ele, numa situação: você quer dar água para o povo? Então vai lá, bate na rocha que vai sair a água. Lá em Refidim, Êxodo capítulo 17. E aí a água saiu, o povo bebeu e tudo mais. E aliás, a gente não vai entrar aqui na tipologia que tem a ver com o sofrimento de Cristo, com a morte de Cristo, com Cristo sendo a nossa rocha que foi ferida em nosso lugar. No segundo momento, lá nas águas de Meribá, em Meribá, Deus diz para Moisés: fala à rocha e dela sairá a água. Moisés, revoltado, chega diante do povo e diz o seguinte: vocês que murmuraram, esse povo rebelde, é água que vocês querem? Então está aqui, ó, e bateu na rocha, saiu água. Mas Deus chamou Moisés e disse o seguinte: essa sua atitude custou-lhe a terra prometida. Ele disse o seguinte: eu disse para você falar à rocha e não feri-la. Por causa disso, verás a terra de cima do monte, Pisga, se eu não me engano, e não entrarás nela. Moisés foi um homem fiel a Deus, manso, mas que pagou caro pelas suas decisões erradas. Muitas vezes nós não notamos, em outros momentos, sabemos muito bem se estamos extrapolando ou não em nossas atitudes.
Nós podemos nos irar com mais ou menos facilidade, mas este é um pecado que geralmente traz consequências desagradáveis. Quando somos estúpidos ou quando afrontamos as pessoas, os nossos líderes, nós nos sentimos numa situação muito ruim. Eu me sinto muito mal. Quando a gente passa por determinados confrontos, é muito importante que a gente avalie periodicamente as nossas ações de raiva, de violência, de egoísmo, de covardia, de desobediência. Essas foram algumas das atitudes que Moisés teve. É necessária uma reflexão se realmente nós temos controle sobre nós mesmos. Provérbios, capítulo 16 diz: maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Irmãos, chegou um momento que nós precisamos parar. E hoje, eu estou dizendo para vocês como um servo de Deus, hoje é um dia que nunca mais deve sair da sua mente, por um aspecto. Se você está aqui hoje, é porque de alguma forma Deus quer desafiar cada um de vocês, cada um de nós, a uma transformação tão grande, para que Ele possa então operar através de nós grandes coisas. E quando eu falo grandes coisas, não são coisas necessariamente visíveis. Estou dizendo que talvez a tua família esteja gemendo, sofrendo, precisando de luz, da luz de Cristo. E talvez Deus esteja dizendo para você nesta noite, que é você que Ele escolheu para levar essa transformação para o seu lar. Talvez você esteja num momento tão complicado com as suas amizades, ou com amigos seus, que Deus esteja dizendo para você hoje, que você é o escolhido para ser luz naquele lugar, para com aquelas pessoas. Irmãos, para que isso ocorra, nós precisamos entender que é necessária uma transformação pessoal, uma conquista de nós mesmos. Moisés precisou vencer a covardia, o egoísmo e acreditar na capacidade dada por Deus para assumir a sua missão. Assim como ele, Deus tem um plano fantástico para você e para mim. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, Ele conduz os nossos passos. Talvez Ele esteja pensando que é hora de você renunciar a alguma coisa. Isso aqui não é uma profecia, né? Isso aqui não é um jogo, mas são situações que acontecem comumente na nossa vida. Talvez seja necessário você renunciar a alguma coisa. Renunciar a alguma coisa que você tem feito, algum lugar que você tem ido, renunciar talvez um tempo maior, sozinho, né? Talvez seja tempo de você se lançar mais na obra do Senhor. Talvez alguma coisa Ele quer fazer na sua vida, eu tenho certeza que Ele quer. É hora de você pensar, é hora de você refletir. Uma vez um irmão, ele sabe, eu vou até citar, o irmão disse para mim assim: pastor, às vezes eu tenho a noção de que as pessoas que chegaram depois de mim na igreja já estão muito mais adiante na fé e eu continuo parado. Você já teve essa sensação? Alguém já sentiu isso? De que talvez outras pessoas, e eu acho que essa é uma medida muito boa, né? Olhar para as pessoas nesse aspecto, não para que você concorra com ela a alguma situação, mas para que você pense: será que eu estou cumprindo tudo aquilo que Deus preparou para mim? Será que eu estou percorrendo o trajeto que Deus preparou para que eu percorresse? Será que outras pessoas não estão mais adiante porque estão mais submissas à vontade de Deus? Será que eu não estou entendendo o treinamento de Deus? Há muitas pessoas aqui que passaram por momentos em que foi necessário decidir. Eu sou um exemplo disso. Um dia eu achei que seria capaz de seguir os meus caminhos e quebrei muito a cara. Onde o Sérgio está sentado ali atrás, um pastor me chamou quando eu era jovem, 1995, aliás eu ainda sou, lá em 1995, ele disse para mim: você vai ser pastor.
Eu falei assim, o senhor está enganado. O senhor está muito enganado. Eu vou ser fisioterapeuta do esporte e através da fisioterapia eu vou ajudar pessoas, vou falar do evangelho e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E ele falou assim, você vai ser pastor. Eu falei assim, eu não sei se é força dele, se foi uma vontade de Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que 2 anos depois eu tinha abandonado a faculdade para ir para o seminário. E não foi necessariamente pelas palavras dele. Foi porque Deus de alguma forma conduziu a situação para que eu entendesse a vontade dele. E não a vontade das pessoas, mas a vontade dele. E tem uma pessoa aqui que talvez possa compartilhar algumas coisas com a gente. Vou chamar ele aqui à frente. Rafael, vem cá. Nós vamos ter o nosso momento bate-papo, né? Nosso momento de reflexão. Senta aqui na cadeirinha. Não tem água, viu? Não tem problema? Pega o microfone aqui, ó. Pode ligar. Eu sei que algumas pessoas aqui não conhecem o Rafael. Os jovens conhecem um pouco mais. Então eu vou fazer algumas perguntas para você. Ele não sabe as perguntas que eu vou fazer, né? A gente combinou durante a semana que ele ia dar um testemunho, mas eu mudei na sexta-feira e na quinta-feira eu falei para ele que ia ser ia ser uma entrevista. Rafael, fala seu nome, sua idade, sua família, de onde você é, rapidamente uma apresentação. Quem é o Rafael? Boa noite, igreja. Meu nome é Rafael Rodrigues Coutinho. Sou mais conhecido como Bocão, né? Por quê? Era só para ver o seu sorriso. Por isso mesmo. Nasci em São Paulo, fui cria do Grajaú, periferia de São Paulo, Zona Sul, lugar que eu amo de paixão. E sou da família sou o marido da Flávia, pai da Sofia, que ela não quis ficar ali porque ela ficou com medo do que ela fosse ouvir. Ah, ela desceu então, com medo de você? Eu falei para ela para conservar nosso casamento. E é isso. Eu vou fazer uma entrevista, ao invés da gente fazer uma ordem sequencial, vou falar do hoje, para a gente depois voltar um pouquinho no passado. Fala da sua vida espiritual hoje. É boa, é ruim? Quais são os seus hábitos devocionais, por exemplo? Que nem eu conversei com o pastor esses dias. Antes de vir para a igreja, eu estava meio que peregrino, assim, né? Meio nômade gospel, assim, né? De várias igrejas. E não tinha vida espiritual com Deus. Não tinha mesmo. De ler, de orar e tal. Quando eu entrei para a igreja aqui, que eu vi realmente a necessidade que tem dessa vida, e hoje eu falo, graças à igreja, graças aos estudos, que eu fui impulsionado a procurar e buscar Deus na intimidade. Hoje, graças a Deus, eu estudo com a minha esposa em casa, né? A gente faz devocional, a gente ora junto, eu ensino a Sofia a orar também, prática que eu não tinha. Apesar de tudo que Deus fez por mim, eu era sem vergonha nesse aspecto, mas hoje, graças a Deus e a importância da igreja, hoje eu não estou satisfeito, mas está bem melhor, cara, graças a Deus. Foi sempre assim, não, né? Pelo jeito? Foi sempre... No início. Qual foi o seu primeiro contato com o evangelho, por exemplo? Cara, desde pequeno, porque minha avó e meu avô, por parte da minha mãe, eles são evangélicos, né? Então eles sempre ficaram me apurrinhando com o evangelho, né? Tem que ir pra igreja. Não, com o evangelho não, com a igreja. Com a igreja também, mas com a igreja, né? Meu avô era evangelista nato, né? Uhum. Mas eu era de uma família meio tradicional, parecia que eles importassem mais que eu fosse para a igreja do que talvez porque o aspecto que na igreja você conhece o evangelho. Uhum. Mas nem sempre foi assim, não. Nem sempre foi assim. Você se desviou? Pra caramba. Demais. Fala um pouquinho desse período. O que você quiser. Eu desviei, cara. Quando eu não era cristão, quando eu não tinha me convertido, eu tinha uma vida assim, muito boa, assim. Minha mãe sempre falava que eu era muito carinhoso, eu era muito amoroso. As dificuldades que a minha mãe passava, eu estava sempre do lado dela. Uhum. Né? E quando eu me converti, aí eu piorei. Não sei o que aconteceu, né? Depois que eu me converti, que eu voltei pro Grajaú, aí descambei. Aí eu fumava maconha, aí eu bebia, aí eu desrespeitei minha mãe, aí eu
decepcionei ela por muitas coisas que eu fazia. Aí eu roubava supermercado, matava a aula para jogar futebol, só queria saber de rua, né? Skate, bola, maconha, skate, futebol, nessa ordem. E por aí vai mesmo. Muito desgosto mesmo. E você fez alguma coisa que você se envergonha? Tudo isso, mais alguma coisa, não? Sim. Tem várias coisas que eu me envergonho muito. Uhum. Mas eu acho que as coisas que me envergonham demais, assim... Não, até fumar maconha me envergonha também, viu? Aqui é mais fácil. Não, me envergonha quer dizer que eu possa voltar a fazer, né? Mas tem muitas coisas que me envergonham, mas eu sinto que tem muitas coisas que se eu for falar, Deus fala assim, ó, tem coisas que você não compartilhar que talvez as pessoas não entenderiam. É isso mesmo. O que mudou? Em que momento você parou e falou o seguinte, Deus está me chamando de volta? Foi muito... Porque eu sou batista, assim, né? Tradicionalzão. Sangue batista, assim, o sangue batista mesmo. E eu não acredito muito nessas coisas de revelação, de, nossa, Deus te chamou, essas coisas. Mas nesse dia eu estava andando de skate, fumando maconha, com meus amigos, e nisso eu estava fumando um beck, e passou um cara com uns 4 pãozinhos assim na sacola. Pouca coisa, né? Eu nunca tinha visto ele no meu bairro, né? Eu moro lá desde quando quase eu nasci, e eu conheço todo mundo, assim, pelo menos de fisionomia. Eu nunca tinha visto ele, nem na fila da padaria. E aí ele passou por mim assim, quando ele via dobrar a esquina, ele deu uns 2 passos para trás, olhou para mim, apontou o dedo e falou: você é evangélico. Eu fiquei com muita vergonha de responder aqui assim, né? Meus amigos estavam fumando maconha, né? Como eu vou responder? O cara vai me excomungar, assim, né? Vai tirar o demônio de mim lá. Aí ele olhou para mim, aí eu falei com a voz trêmula, né? Escondi o baseado por respeito, né? E falei assim: eu sou evangélico. Aí ele chegou para mim, falou assim, apontou o dedo assim, falou assim: ó, seguinte, Deus está te dando uma cura, Deus está te curando de uma doença. Falou para mim assim. Aí na hora eu já fiquei careta de novo, né? Eu fiquei caretão assim, falei: nossa, não acredito. E aquilo ficou pesado no meu coração demais. Pesado. Eu falei com a minha avó. Aí minha avó falou para mim: ó, Rafael, se fosse você, eu... né? Aí veio à mente um versículo de Provérbios que há caminhos que parece bom, mas seu fim é de morte. A partir daquele momento, aí minha história mudou, graças a Deus, novamente. Amém. E aí, como que foi essa reerguida? Foi difícil pra caramba. Porque tudo que eu fazia era baseado na maconha, né? E no baseado, né? Era tudo. Eu jogava futebol, tinha que fumar. Era redundante. Baseado no baseado. Exatamente. Uhum. Essa redundância mesmo. Então, para eu jogar bola, eu tinha que fumar maconha. Para eu andar de longo, eu tinha que fumar maconha. Para ler um livro, eu tinha que fumar maconha. Para ir pro curso, eu tinha que fumar maconha. E tirar a maconha da minha vida eu achava praticamente impossível. Até porque cada esquina que eu ia tinha um monte de grupo fumando maconha. Lá no Grajaú a maconha era assim, você conseguia comprar na padaria se quisesse, que era muito, muito assim. Então foi muito difícil, porque eu não tinha caminho para desviar para ir para a igreja, porque cada caminho que eu desviava tinha um grupo fumando maconha. Então foi muito difícil, cara. Muitas vezes eu, na brisa de maconha, eu orava a Deus, e na igreja às vezes eu ia fumando maconha, mas Deus sabia do quanto que eu queria aquilo fora de mim, do meu corpo, da minha mente, de tudo. E Ele me tirou aquilo que eu não sei. Se você me perguntar o dia exato, eu não sei. Só teve um dia que alguém me ofereceu uma coisa e falou assim: hoje eu não quero. Aí no dia seguinte: hoje eu não quero. Quando eu fui ver, aí foi outro processo das consequências da falta da maconha, né, na minha vida. Amém, né? Glória a Deus por isso, né? Uma dica para nós. Uma dica para que você possa deixar para todo mundo. Fica longe da maconha. Fica longe da maconha. Não, cara, a dica, assim, que nem eu falei para os jovens, né, cara? Tem uma frase que eu ouvi no Jô Soares, que é: o tolo nunca aprende com seus erros. O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Se você tem a oportunidade de negar qualquer escolha que você sabe que é errada, não escolha, não opte, porque, cara, as consequências de quando você volta para Cristo, da limpeza, do processo de transformação, é muito doloroso, é muito, muito demais. Eu falei para os jovens, tinha a sensação de coisas que Deus estava curando de mim, que a carne queria, e o Espírito Santo confrontava, assim, chegava a doer, assim, sabe?
é muito, muito, muito dolorido. Eu lembrava sempre de quando Jesus suava sangue, assim. Então a luta depois do processo de transformação é muito difícil, cara. Então, se puder evitar, não, evitem, cara. Evitem, que vocês vão agradecer a Deus muito por isso. Eu dou graças a Deus de muitas coisas que, apesar desse processo, que eu não fui, né? Que eu sempre tive contato com crack e com a farinha. Então, tem coisas que ele me preservou. Na verdade, assim, a gente fala sobre as drogas, a gente pensa que isso é uma coisa que está longe de nós. Na verdade, ela está muito próxima de nós. Mas talvez existam outras escolhas que nós tomamos no dia a dia, né? Outras ações, outras, às vezes, a dependência do sexo fora do casamento, a dependência do álcool, a dependência de tantas outras coisas que realmente podem nos desviar do caminho. E às vezes, a gente não percebe, mas a dependência de uma vida falando mal da vida dos outros, né? São caminhos muito difíceis e que a maconha é muito objetivo. Temos que abandonar, mas às vezes a gente não percebe coisas tão pequenas que estão na nossa vida e que podem nos destruir. Queria agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque um dia eu trouxe aqui para a gente para dar esse testemunho, que fique não só para os jovens, como ele já tinha testemunhado, mas que fique para todos nós, né? É possível e é necessário mudar, e o quanto antes é melhor. Alguma coisa que esqueceu de falar? Não, acho que não. Acho que não? Esqueceu, não. Então tá bom. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Glórias ao Senhor por isso. Obrigado, Rafael. Irmãos, eu não conhecia a história do Rafael quando ele chegou aqui, e olha, eu vou falar uma coisa para você, Rafa. Ele era de uma igreja do pastor amigo meu, e ele nunca falou um a seu respeito. Sabe por quê? Porque o que passou da sua vida não interessa mais para ninguém, né? O que interessa é aquilo que Deus fez em você hoje, aquilo que Ele está construindo na sua vida hoje, a cada dia. Então, o seu passado não é orgulho, o seu passado é passado. O teu presente é o que Deus te fez hoje, que Deus te abençoe muito. Irmãos, então para a gente encerrar, a gente precisa refletir sobre o que nós ouvimos e aplicar nas nossas vidas em todas as áreas. Irmãos, é necessária uma transformação pessoal. Então, 3 atitudes que você pode ter hoje, 3 coisas que você pode refletir hoje. Primeira coisa, reconhecer as suas virtudes, os seus dons e ser grato a Deus, né? Tudo que você tudo que você tem, tudo vem de Deus. Você não dá nada para Deus, nem a sua própria vida, porque Ele te deu. Davi disse isso quando escreveu um cântico lá no livro das Crônicas, quando ele disse: Senhor, tudo vem de ti e das tuas próprias mãos nós te damos. É como se Deus estivesse estendendo as mãos, está aqui a sua vida, os seus dons, os seus talentos. Você pega e devolve para Deus, né? Então reconheça as suas virtudes, reconheça os seus dons. Isso não é falta de humildade, isso não é arrogância. Eu sei que Deus me capacitou a isso, ponto. Segunda coisa, seja mais compassivo com o próximo, olhando para os seus erros. Jesus diz no Evangelho: tira primeiro a trave do seu olho, para que então você possa ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, se o Rafael chegar para alguém, para um jovem, e ele tiver autoridade sobre a vida dessa pessoa, e dizer o seguinte: olha, você está caminhando errado, né? Eu falo isso porque eu tive essa experiência e tal. Ele tem que tirar primeiro a trave do olho dele para que ele possa ajudar outras pessoas. Pense nisso, né? Não olhe essa mensagem como sendo uma mensagem para os outros. Olhe essa mensagem como sendo uma mensagem para você, tá bom? Terceira coisa, seja honesto com os seus pecados e limitações. Seja honesto, reconheça: eu sou fofoqueiro, eu sou falastrão, eu sou preguiçoso, eu sou maledicente. Sabe aquela coisa seguinte: eu sou mesmo. Reconheça os seus erros. Se a gente não reconhece os nossos erros, como a gente pode mudar, né? E se a gente não reconhece, peça para Deus isso, a gente vai ver adiante, né? Reconheça a sua, às vezes, omissão. Então seja honesto e busque essa transformação. Deus de alguma forma está te chamando hoje. Talvez esse pobre ser humano seja para você hoje aquele rapaz com os pãezinhos
e esteja dizendo para você: Deus quer te curar de uma doença da sua alma. E não é por mim, mas é pela palavra dele, que vai operar na sua vida, e você vai experimentar uma grande transformação. Eu gosto muito, Rafael, do Salmo capítulo 1, onde diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu lembro da minha aula de hebraico, quando o professor falava o seguinte: filhos, esse texto traduzido para o português diz não anda, mas no hebraico, que não tem o presente, que é muito futuro ou passado, esse texto é: bem-aventurado o homem que nunca andou no conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores e nem se assentou na roda dos escarnecedores. Talvez o testemunho que você tenha hoje para dar é: puxa, Deus me preservou de tudo isso, e eu não vou me sentir arrogante, mas eu vou me sentir feliz, porque o meu testemunho é: graças a Deus, porque eu pude experimentar esta preservação em determinada área. Então, saiba que em algumas áreas talvez você possa ser um testemunho, não como o do Rafael, mas a sua vida é importante para a vida de alguém. Sabe, de você dizer: olha, eu não tive que passar pela dor para voltar para o Senhor, né? Então eu queria te ajudar a não ter que passar pela dor. Então, cada um de nós tem uma história. Então, nós seremos transformados quando nós buscarmos a Deus, primeiramente em sua palavra. Você reconhece comigo que você está aqui estudando a palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus na igreja é um dos aspectos. Outro aspecto é quando você buscar a palavra de Deus como a fonte que alimenta a sua alma, diariamente. Sabe aquela coisa de beber realmente da fonte? Seremos transformados quando a nossa vida de oração for uma vida realmente verdadeira. Mas o que é oração? É falar com Deus o tempo todo, é buscar um tempo específico com Deus, e nós seremos transformados. Diz o Evangelho que nós devemos, a palavra de Deus no Novo Testamento, que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Se você estudar o livro de Efésios e outros livros que falam sobre a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo é o comandante que Deus mandou para coordenar a nossa vida, mas ele só age quando nós realmente nos entregamos, quando nós buscamos. Irmãos, não é possível termos uma vida cristã que não passe pela oração, pela palavra e pela atuação do Espírito Santo em nós. É um ciclo que a gente não consegue entender. Quando nós somos cheios do Espírito, buscamos mais e oramos mais. Mas quando oramos mais e buscamos mais a palavra, nós somos cheios do Espírito Santo. E nós não temos aqui que entender a lógica desse processo. O que nós precisamos é dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer. E a minha parte é orar e buscar a tua palavra. Progressivamente Deus vai se revelando ao homem, né? E na história foi assim. Por meio de Moisés, nós vimos que Deus estabeleceu alguns critérios de conduta. Deus estabeleceu leis e mandamentos, mas nós aprendemos na palavra do Senhor que era o seu plano que o homem não mais dependesse de uma legislação escrita. Olha o que ele diz, Jeremias 31, 33. Vamos ler juntos? Todos. 1, 2, 3. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Todos juntos. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, Deus está dizendo que o nosso coração é a tábua onde está sendo forjada todos os valores, todos os princípios, o alicerce da vida. Se do teu coração está brotando ódio, é porque existe uma área que Deus ainda não tratou e você precisa permitir que Ele trate. Se do teu coração está brotando a falta de perdão,
é preciso que Ele trate essa área da sua vida, porque Ele está ali, forjando com o seu dedo. O dedo de Deus está forjando em nós um caráter diferente. É preciso que a gente entenda isso. Quanto mais conhecemos, mais queremos. O problema é que se o tempo passa e nós nos acostumamos a uma vida pouco apaixonada por Deus, pouco apaixonado pela sua palavra, a nossa consciência vai se cauterizando e vai se moldando a outros padrões. Por isso que Paulo disse, e nós estudamos na primeira série, não vos conformem, não vos conformeis com este mundo, mas permitam-se ser transformados. Ou seja, Deus precisa operar, não vamos nos conformar. Nós temos um desafio para essa semana. Eu não trouxe nada escrito, é para que você escreva no seu celular, nas notas do celular, na sua Bíblia, pegue a sua caneta. Nós temos um desafio para a semana. É uma semana diferente. Eu quero que você encare essa semana como uma semana diferente da sua história. O desafio é termos períodos de orações diários, em momentos de reflexão da palavra. Eu vou dar algumas sugestões para você, e talvez seja uma forma bem simples, mas que vai te ajudar a organizar o seu tempo. Irmãos, eu tenho convicção, eu falo com clareza, que existe aqui talvez uma porcentagem muito grande, de 80% da igreja, 70% da igreja, não sei, né? Mas as estatísticas mostram que cerca de 20%, no máximo 30% da igreja tem uma vida devocional satisfatória. Então é necessário que todos nós busquemos. Se você já tem o seu hábito, tudo bem, não fique preocupado, mantenha o seu hábito. Se você não tem, o desafio é algumas sugestões. Primeiro, faça uma lista das virtudes e defeitos que você tem, mas uma lista sincera, né? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus defeitos? Ore para que Deus não te torne uma pessoa arrogante com as virtudes, mas que te torne humilde para reconhecer os seus defeitos. Segundo, tenha orações, por exemplo, de 5 minutos, mais de manhã, de tarde e de noite. E a gente vai dar ali um modelinho para você daqui a pouquinho. E tenha um momento diário de meditação da palavra. Escolha, por exemplo, um dos momentos de oração, e coloque a leitura da palavra e a meditação dela. Se você não sabe onde começar, por qual texto começar, ali estão os meus e-mails para você me mandar. Eu quero ter um contato com você essa semana. Eu quero que você me escreva, eu quero que você fale comigo, eu quero que você se sinta desafiado a permitir que Deus transforme a sua vida pela oração e pela meditação. Um modelo que eu poderia colocar para você, um exemplo, é o seguinte: imagine que você acorde cedo, acorde 6h15, então você acorda lá, põe o relógio para despertar às 6 horas, desliga o soneca às 6h05, 6h05, porque você vai por 5 minutos para dar aquela cochilada, tosquenejada, E aí você levanta, lava o seu rosto, 6h10, e você vai dizer o seguinte: Pai, agora é o tempo que eu quero ter contigo. Não é aquela oração que a gente faz diariamente andando, É um tempo específico com Deus. Sabe, 5 minutos de você parar, sentar no sofá da sua casa. Se não tem sofá, senta no chão. Se não tem no chão, senta na cama, Se não tem cama, ora em pé mesmo. Mas separa. Não esteja tomando banho e fazendo oração. Não esteja dirigindo e fazendo oração. Separa 5 minutos. Na hora do almoço, uma sugestão: para mais 5 minutos. Uma sugestão talvez seja, se você gosta de estudar à noite, por volta das 10 horas da noite, já acomodou, a criança foi dormir, ou você já está em casa, tudo tranquilo, você vai parar para orar pela 3ª vez. E aí você vai adicionar a leitura da palavra. Ou você faz isso pela manhã, um exemplo, ou na hora do almoço, ou você faz isso à noite. Em um dos momentos, você separa a leitura e meditação. Minha sugestão de fazer a reflexão pela manhã é porque você consegue refletir durante o dia no texto que você leu. Tem gente que prefere fazer à noite, sinta-se à vontade, mas estabeleça uma agenda. Estabeleça: mas Deus não está preocupado com... Irmãos, eu estou fazendo um desafio para você. É um desafio de você realmente mudar a sua história, não pelas suas forças, mas pela busca incansável de ter realmente uma experiência com Deus mais profunda. Anotado? Anotado? Vamos refletir então, vamos fazer uma oração juntos, uma leitura juntos e um pedido a Deus que está lá em Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos?
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pensa nesse texto, né? Pense que esse é o texto da nossa reflexão, a nossa oração, o nosso pedido a Deus. Nós precisamos transformar o mundo onde nós estamos. E o primeiro mundo a ser transformado é o nosso interior, somos nós mesmos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque investimos aqui um tempo, talvez maior do que nós estamos acostumados, mas pudemos ouvir a tua palavra de uma maneira diferente, pudemos ouvir um testemunho do teu poder grandioso na vida do Rafael. Nós pudemos, Senhor, também aceitar o desafio de orar, de meditar, de ser diferente, de pensar diferente. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos. Receba, Senhor, agora a nossa adoração. Olha, Senhor, os nossos corações e veja, Senhor, se há sinceridade, se há alguma coisa errada, Senhor, ajuda-nos a corrigir. É hora de transformarmos a nossa vida. E sabemos que não podemos fazer pelas nossas forças, porque és tu que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Nós precisamos depender de ti. Ajuda-nos a depender de ti, que os nossos corações sejam quebrados, que a começar em nós possamos experimentar uma revolução. Pai, ouvimos uma pitadinha da história de Moisés hoje. Semana que vem nós vamos ver um pouco mais. E depois um pouco mais de outros homens e mulheres que tiveram uma experiência contigo. Sabemos, ó Pai, que há grandes coisas a serem feitas em nós. Não permita que o nosso orgulho, a nossa desatenção e o nosso descaso matem a espiritualidade que o Senhor quer construir em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.